Amigos, sou o arcipreste Alexis Penha Alfaro, da Igreja Ortodoxa Sérvia no Brasil, e hoje vamos tratar um tema que é bastante polêmico. A pergunta é: Jesus Cristo foi um ativista político? Existe uma tendência na atualidade, né, e que muita gente aceita, de que tudo é político, né? Tudo tem uma finalidade política, né? Inclusive, muitos religiosos concordam e pensam de acordo com esta premissa, que tudo é política. Então, Jesus Cristo também teria, nessa perspectiva, tido uma atuação política na sua passagem aqui na Terra. Existem aqui duas perspectivas. Uma perspectiva, digamos assim, a perspectiva das ciências, as ciências sociais, a sociologia, a ciência política e qualquer outra ciência que faz uma análise, não é, dos fatos históricos da vida de Jesus Cristo na Terra. Então, muitos historiadores, cientistas políticos, sociólogos, filósofos talvez, eles podem analisar, né, a vida de Jesus Cristo nessa perspectiva política. Uma segunda perspectiva seria uma perspectiva religiosa. Esta perspectiva religiosa considera o conteúdo teológico, o conteúdo bíblico, para interpretar e compreender a mensagem de Cristo na Terra, que nos é transmitida pelos Santos Evangelhos. Então, essa ideia de que tudo é política e que Cristo também teve uma atuação política, de fato é uma redução, é um reducionismo, ou seja, reduzir a uma dimensão e a um elemento que, na verdade, não corresponde aos fatos. E nós hoje vamos comentar alguns elementos que nos ajudem a entender esses fatos, alguns pontos da vida de Jesus Cristo e alguns elementos bíblicos, né, para provar que, de fato, a teleologia, ou seja, a finalidade da mensagem cristã, dos relatos bíblicos, da interpretação teológica, é bastante diferente daquilo que a perspectiva científica e social pretendem realizar em relação a Jesus Cristo. Então, a primeira questão é que a ideia de reduzir tudo a uma interpretação política não se sustenta com os fatos, não é? Lembremos que o cristianismo tem mais de 2000 anos. E nestes 2000 anos, ele percorreu, historicamente, todas as circunstâncias políticas, impérios, reis, estados, sistema de governo, e a mensagem de Cristo continua. Então, a primeira questão é que a atividade política é uma atividade temporal, ou seja, ela se realiza num tempo. A perspectiva, e daí a dificuldade de muitos não entenderem a mensagem de Cristo, é que uma perspectiva atemporal, ou seja, é uma perspectiva que nos transporta à eternidade.
É claro que o cristianismo tem implicações para a vida política, sim. Os valores, a ética, a verdade, tem implicações políticas, sim. Mas a essência da mensagem cristã não é na vertente política, né? É isso que nós vamos tentar discutir aqui. Então, analisemos alguns elementos. Em primeiro lugar, eh, toda e qualquer atividade política, ela visa fundamentalmente a tomada do poder, né? Então, a tomada do poder é a finalidade, é a teleologia da atividade política, né? Então, cabe lembrar que nos tempos de Jesus Cristo havia uma atividade política, sim. Nós temos aqui dois elementos muito importantes. Primeiro, a dominação romana. O Império Romano tomava conta daquela região do Oriente Médio, a terra da Palestina, a África do Norte, a Ásia Menor. Eram regiões onde o Império Romano, né, fincava seu domínio. Então havia assim uma ocupação política das terras da Palestina e aquelas áreas adjacentes. Por outro lado, nós tínhamos naquele período um grupo de judeus que lutavam, né, ou buscavam, ou pregavam, né, a libertação política, né? Eram conhecidos como zelotes, ou seja, aqueles inspirados no evento histórico dos Macabeus, né, aquela revolta judaica contra o Império, na época do Império Grego, e defendeu a liberdade religiosa do povo judeu. Então, nos tempos de Jesus Cristo, havia um grupo político, né? E Jesus Cristo, se buscasse, né, algum tipo de poder, perfeitamente poderia ter participado desse grupo e feito uma militância política clara. Mas ele não participou desse grupo. Em segundo lugar, havia um certo momento em que os judeus que esperavam um Messias, né, um libertador, e a imagem do Messias era de um rei poderoso que libertaria o povo. Em determinado momento, no momento de empolgação, né, os judeus tentaram proclamar a Jesus Cristo como rei. E Jesus Cristo fugiu, escapou desse momento, né, dessa euforia, onde pretenderam proclamá-lo rei dos judeus. Foi um momento passageiro, né? Então, Jesus Cristo não pretendia, em momento algum, ser rei dos judeus. Porque na prática, Jesus Cristo anunciou claramente que seu reino não é deste mundo. Portanto, a atuação de Jesus Cristo não visava estabelecer nenhum tipo de poder político, porque o reino de Jesus Cristo é o reino da eternidade, ou se realiza na eternidade. Portanto, é falso a ideia de que Jesus Cristo pretendia estabelecer algum tipo de poder político, não é?
Um terceiro aspecto, as interpretações muito comuns, né, que mostram que Jesus Cristo foi o primeiro revolucionário, o primeiro socialista, e que foi um preso político, também não resiste aos fatos. É uma aproximação, né, que se faz a respeito da prisão de Jesus Cristo. Então analisemos rapidamente o que foi essa prisão de Jesus Cristo. O próprio Jesus Cristo diz: ninguém me tira a vida, eu a dou. Então, a morte de Cristo foi um ato sacrificial, foi um sacrifício verdadeiro que Jesus entregou sua vida para vencer o pecado e a morte. Pela morte, Cristo venceu a morte. Experimentou a morte para abrir o túmulo da morte, através da ressurreição. Portanto, o fato de Jesus Cristo ter sido morto na cruz tem outro significado, tem outro fundamento. Ele se deixou prender, é outra coisa. Cristo poderia ter escapado dessa prisão, mas era necessário para que a história da salvação se realizasse. Então, esse Cristo revolucionário também não se sustenta no fato de que Jesus Cristo não propôs nenhum modelo de sociedade, nenhum modelo político. Ele apenas proclamou o reino de Deus. Se podemos falar em sistema, o reino é o único sistema que Cristo propôs, mas é um reino de outra natureza. O reino de Deus. Em consequência, Cristo não propôs uma mudança social. Cristo não propôs mudança no sistema social, nem no sistema político. Ele propôs a mudança do indivíduo, a mudança da consciência do indivíduo, a mudança do coração do homem. Porque o coração do homem que muda é capaz de mudar o seu ambiente, é capaz de mudar a sociedade. Essa é a proposta de Jesus Cristo. A mudança pessoal, a mudança interior, e do interior se irradia para o mundo. E temos aqui um exemplo muito claro. Um bom governante, um bom rei, um bom primeiro-ministro, um bom presidente, ou seja lá qual for o cargo que ele desempenha, se seu coração for bom e estiver a serviço de Deus, ele estará servindo a sociedade. Isso é um fato. Um mau governante, um tirano, ele não governa de acordo com a lei de Deus. Governa no sentido da preservação do poder político. A história está cheia de exemplos. Nem vou citar, vocês podem perfeitamente buscar na história maus exemplos de maus governantes que fizeram do poder um elemento do mal. Então, em momento nenhum, em momento algum, Cristo pregou contra o poder romano, por exemplo. Inclusive, a famosa frase: dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Então, Cristo reconheceu o poder temporal e disse para Pilatos, quando Pilatos o interroga e Cristo
fica em silêncio, Pilatos questiona: tem o poder de prender? E Cristo responde: nenhum poder terias se não fosse dado pelo alto. Então, o poder é temporal. Pilatos morreu, acabou. Estamos falando de Cristo até hoje. E continuaremos falando de Cristo por toda a vida e por toda a eternidade. Então, são dois poderes diferentes. Repare que o próprio Pilatos tentou salvar a Cristo. Quando disse: não vejo crime nenhum neste homem. E aqueles judeus exaltados, né, pediram a morte de Cristo. E Pilatos ainda tentou uma manobra de soltar a Cristo, colocando alternativa de o Cristo ou Barrabás. E a maioria escolheu Barrabás. E dizer: crucifica-o. Então, o poder religioso prevaleceu. E Pilatos aceitou, para não se indispor com as lideranças religiosas e pela paz social, aceitou o julgamento do estamento religioso. Portanto, não foi um julgamento político. Político foi no sentido administrativo. Né? O poder de mandar os soldados prendê-lo e crucificá-lo. Mas a decisão não foi do poder político, foi do poder religioso. Então, Cristo se entregou à morte porque foi o meio de vencer a morte e, através da sua morte, nos oferecer a salvação. Portanto, Jesus Cristo não pode ser reduzido a esse líder político, a esse preso político, a esse revolucionário, a esse ativista político que pretendem fazer. Estamos sendo sequestrados por uma narrativa que usa o elemento religioso, usa a perspectiva religiosa para seus fins políticos. Para seus fins políticos. Então, essa premissa de que Cristo foi um preso político não se sustenta na perspectiva da interpretação teológica, religiosa que nós estamos aqui elaborando e apresentando a vocês. Então, eu espero que estes elementos nos deem condições de refletir, de aprofundar melhor a proposta de Cristo, né? E que cada um de vocês possa enviar um comentário sobre sua posição a respeito deste tema que nós acabamos de desenvolver aqui. Muito obrigado, então, e até o próximo encontro. Obrigado pela assistência.